Olá, meus alunos, tudo bem? Espero que sim, que estejam muito bem. Bom, na aula de hoje, nós vamos fazer a correção da nossa atividade da nossa última aula. Vamos só relembrar um pouquinho o que a gente falou na nossa última aula, o material que eu deixei com vocês e, inclusive, o vídeo, certo? Nós falamos lá sobre racionalização de denominadores e no vídeo também, né, no material, no vídeo não, né, mas no material tinha ali, pedi para que vocês copiassem a respeito de notação científica. Notação científica vai ser uma outra aula, e o nosso intuito aqui hoje é fortalecer o nosso assunto sobre racionalização de denominadores. Comigo aí na tela, vamos aí corrigir os exercícios de número 1 e número 2. Combinado? Bom, meus queridos, o que é racionalizar um denominador? É fazer com que o denominador, com que a raiz que se encontra no denominador, entre aspas, desapareça. Então, nós utilizamos um mecanismo matemático, um artifício matemático, para que essa raiz desapareça. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que a gente racionaliza um denominador? Vou colocar aqui para vocês exercício número 1. E vamos aqui, letra A. Está aparecendo aí um exercício número 3, já vai aparecer o exercício número 4, mas lembra, nós vamos corrigir apenas exercício número 1 e número 2, tá bom? Na outra aula a gente vai fazer o número 3 e número 4. Então, exercício letra A, está escrito lá, 1 sobre raiz quadrada de 5. Tá bom? Por que eu sei que é a raiz quadrada? Porque quando não aparece nenhum número aqui no índice, eu sei que a raiz é 2, ou seja, que é número 2, ou seja, que o índice é 2, ou seja, se trata de uma raiz quadrada. Tá bom? Vamos só relembrar o que significa uma raiz quadrada. Tá bom? Raiz quadrada é o processo contrário, na verdade, a raiz quadrada, né, tem como processo contrário a potenciação. Então, eu estou procurando, só para a gente relembrar, eu estou procurando, se eu quisesse extrair a raiz quadrada de 5, é o mesmo que procurar um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes vai ser um número que está lá dentro da raiz quadrada. Tudo bem? Eu poderia falar aqui para vocês como exemplo, raiz quadrada de 4. Quem é um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes é igual a 4? É o 2. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Só para a gente relembrar. Da mesma forma, raiz terceira de 9. Tudo bem? De 9 não. De 9 não. De 27. Tá bom? Vou colocar aqui o 27 para facilitar nosso cálculo aqui. Tá bom? Raiz terceira de 27. Ou seja, que número, eu estou procurando um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, por que 3? Porque o índice da nossa raiz é 3, vai dar o que está lá dentro da raiz. Então, aqui eu sei que é o 3, porque 3 vezes 3 dá 9, e 9 vezes 3 dá 27. Então, nós podemos falar aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Portanto, a raiz terceira de 27 é igual a 3. Só para a gente relembrar, tá bom? No nosso exercício hoje, não é isso que nós vamos fazer. Nós já fizemos isso em aulas anteriores, tá bom? Fazer a racionalização de denominadores significa multiplicar o numerador e o denominador pela raiz que se encontra no denominador. Quem é a raiz que está no denominador? Raiz quadrada de 5. Então, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 5. Vamos fazer comigo? Como é que a gente faz isso? Vamos só lembrar como é que a gente faz multiplicação de frações? Eu multiplico numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Tá bom? Então, vamos lá comigo. 1 vezes raiz quadrada de 5. Só um parêntese aqui. Raiz, minto, corrijo aqui com vocês. Multiplicar qualquer número por 1, o resultado vai ser esse número. Vai ser qualquer número, tá bom? Então, 1 vezes raiz de 5 dá raiz de 5. Dividido por, vou apagar essa raiz aqui, ó, porque o número 5 ficou horroroso. Então, tá aqui. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5
é o mesmo que raiz quadrada de 5 ao quadrado. Então, nós podemos resolver isso, fica 5, raiz quadrada de 5. O que é 5 ao quadrado? É 5 vezes 5, que dá 25. E qual é a raiz quadrada de 25? 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Então, racionalizando o exercício letra A, o resultado é 5, raiz quadrada de 5 sobre 5. Veja que no denominador não tem mais raiz. Então, está racionalizado o nosso exercício letra A. Vamos para mais uma? Exercício letra B de bola. Nós temos aqui 3 sobre raiz de 3. O que a gente faz? Multiplica numerador e denominador pela raiz que tem lá no denominador. Qual é a raiz? Raiz quadrada de 3. Então, aqui tem raiz quadrada de 3 também. Tá bom? Vai comigo? 3 vezes raiz de 3. Vamos aqui passar um traço, não é verdade? Fica 3 vezes a raiz de 3. Tá bom? Não tem como eu multiplicar um número que está de fora da raiz com um número que está de dentro. Então, eles ficam ali quietinho, multiplicando. Tá bom? Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é o mesmo que raiz quadrada de 3 ao quadrado. E ali eu coloquei um 3. Deixa eu apagar e consertar, tá bom? Então, aqui, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então, repetindo aqui, colocando, vai ficar 3 raiz de 3, né? 3 vezes raiz de 3 sobre 3 ao quadrado é o mesmo que 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é igual a 9. Então, vai ficar raiz quadrada de 9. E qual é a raiz quadrada de 9, meus amigos? Meus queridos alunos? Vamos colocar aqui em cima, na verdade, e nós vamos responder. Fica 3 raiz quadrada de 3 no numerador. Raiz quadrada de 9 é um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes vai dar 9. E eu tenho certeza que vocês sabem disso lá da tabuada, que é o 3. Tudo bem? Toda fração é uma divisão. Quanto que é 3 dividido por 3? 1. Então, nós podemos dividir esse 3 com esse 3, que dá 1. Então, fica 1 vezes a raiz de 3. E agora eu falei com vocês que o número 1 é neutro na multiplicação e divisão. Então, 1 vezes raiz de 3 é o próprio raiz de 3. Certo, meus queridos? Viu? Não é difícil, é simples e fácil. Só que tem que tomar cuidado e relembrar as propriedades tanto da potenciação quanto da radiciação. Então, recomendo sempre que vocês voltem no material, revise o material, leia de novo o material, porque é de suma importância. Combinado? Exercício letra C na tela, eu tenho aí raiz de 5, tá bom? Deixa eu colocar aqui mais bonitinho, ficar mais nítido. Eu tenho a raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 2. Como é que a gente resolve? Como é que a gente faz a racionalização? Multiplica numerador e denominador pela raiz que se encontra no denominador. Então, aqui eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2. Tudo bem? Tranquilo, meus queridos? Bom, quando eu tenho multiplicação de raiz de mesmo índice, está lá nas propriedades, tá vendo? Precisa lembrar das propriedades. Quando eu tenho multiplicação de raiz de mesmo índice, eu posso repetir o índice e multiplicar os valores que estão dentro da raiz, ou seja, meus radicandos. O que é radicando? O número que está lá dentro da raiz. Então, raiz de 5 vezes raiz quadrada de 2 é o mesmo que raiz quadrada de 2 vezes 5, ou 5 vezes 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é o mesmo que raiz quadrada de 2 ao quadrado. Raiz quadrada de 2 vezes 5, quanto que é 2 vezes 5, meus queridos? Da tabuada. 10, não é verdade? Raiz quadrada de 2 ao quadrado, quanto que é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é igual a 4. Então, está lá 4. Meus queridos, que número multiplicado por ele mesmo 2 vezes vai dar 4? Sei que vocês responderam 2. Isso, meus queridos. Então, fica raiz quadrada de 10, que não tem uma raiz quadrada exata, tudo bem? Não é um número inteiro.
Raiz quadrada de 4 é 2. Portanto, está racionalizado o nosso exercício letra C. Combinado? Exercício letra D, para a gente finalizar, número 1. Então, tem aí 10 sobre 3, que ficou horroroso. Colocando aí novamente. Então, tá lá. 3 raiz de 10. O que é racionalizar? Multiplicar numerador e denominador pela raiz que se encontra no denominador. Tudo bem? Então, vamos lá. A raiz que tem lá é raiz de 10. E aqui tem raiz de 10 também. Tudo bem? Então, vai lá. 10 vezes raiz de 10 fica 10 raiz de 10. O 10 está multiplicando a raiz de 10. Dividido por 3 vezes, raiz de 10 ao quadrado. Tudo bem? Deixa eu só apagar esse parênteses, porque não precisa dele. Tá bom, meus queridos? Ok. Opa. Vamos lá? Então, aí fica lá em cima. 10 vezes raiz de 10. Tudo bem? E lá embaixo, o que é 10 vezes 10? 10 ao quadrado é o mesmo que 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10 é igual a 100. Então, vai ficar 3 vezes raiz quadrada de 100. E o que é raiz quadrada de 100? É um número que multiplicado por ele mesmo é igual a 100. O número que multiplicado por ele mesmo duas vezes é igual a 100. No caso, é o 10. Então, a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Então, fica 3 vezes 10. Tudo bem? Toda fração é uma divisão. Então, eu posso dividir esse 10 com esse 10. 10 dividido por 10 dá 1. E 1 vezes raiz de 10 vai ficar raiz de 10 sobre 3. Tudo bem? Então, está racionalizado o nosso exercício, letra D. Tá bom? Vou abaixar um pouquinho a tela. Enquanto eu abaixo a tela, eu vou falando com vocês. Meus queridos, vejam só. Quando a gente fala de racionalização de denominadores, tá bom? Quando a gente fala de racionalização de denominadores, deixa eu só um minutinho. Bom, quando a gente fala de racionalização de denominadores, probleminhas técnicos aqui, meus queridos, mas voltando lá. Quando a gente fala de racionalização de denominadores, o significado disso é fazer com que a raiz que está no denominador ela desapareça. Então, nós utilizamos esse mecanismo, tudo bem? E é o que nós vamos fazer agora no exercício número 2, novamente, tá bom? Então, vou escrever aqui exercício número 2. Está aparecendo o exercício número 3 e 4, tá bom? Mas isso aí fica para a próxima aula, tá bom? Então, exercício número 2, ele está pedindo aí, letra A, ele está pedindo para que a gente racionalize o denominador de cada um desses itens, da letra A até a letra F. Então, vamos lá. Letra A, eu tenho aí racionalizar 1 sobre raiz de 3. O que é racionalizar? Multiplicar numerador e denominador pela raiz que se encontra no denominador. Então, vai ficar raiz de 3 sobre raiz de 3. Estou multiplicando numerador e denominador pela raiz que se encontra no denominador. Vem comigo. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é o mesmo que raiz de 3, raiz quadrada de 3 ao quadrado. E o que é 3 ao quadrado? É o mesmo que 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, fica a raiz quadrada de 9. E qual é a raiz quadrada de 9? Qual é o número que, multiplicado por ele mesmo duas vezes, vai dar 9? É o 3. Então, vai ficar a raiz quadrada de 3 sobre 3. Pronto. Está racionalizado. Veja que no denominador não tem raiz. Viu? Bem simples. Vou colocar aqui letra B de bola. Eu tenho lá, nós temos 4 sobre raiz de 2. O que nós fazemos? Vamos multiplicar numerador e denominador por raiz de 2. Por quê? Porque a raiz de 2 é que está no denominador. Então, vai ficar como? Raiz quadrada de 2
raiz quadrada de 2. Estou multiplicando numerador e denominador. 4 vezes raiz quadrada de 2, como é que fica? Vamos passar um traço aqui, fica 4 vezes raiz de 2. Lembra, não tem como eu multiplicar um número que está do lado de fora da raiz com um número que está do lado de dentro, tá bom? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é o mesmo que raiz quadrada de 2 ao quadrado. E o que é raiz? O que é 2 ao quadrado? Então fica 4 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado é o mesmo que 2 vezes 2, que é igual a 4. E o que é raiz quadrada de 4? É um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes vai dar 4. Que número é esse, meus queridos? Então, lá em cima fica 4 raiz de 2. Vocês me disseram que é 2? Sim, tenho certeza. Então, raiz quadrada de 4 é 2. Tá bom? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Tá certo? Eu tenho 4 em cima e 2 embaixo. E 4 é divisível por 2. Tudo bem? 4 dá para dividir por 2. E quanto que é 4 dividido por 2? Dá 2 vezes raiz de 2. Viram? De novo, desapareceu a minha raiz no denominador. Combinado? Mais uma letra C, tá bom? Quase finalizando, já na metade, é 2 sobre 3 raiz de 3. O que a gente faz para racionalizar? Multiplica numerador e o denominador da fração pela raiz que tem lá no denominador, que no caso é raiz quadrada de 3. Então, aqui tem raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3, tá bom? Vamos multiplicar comigo? Então, vem cá. 2 vezes raiz quadrada de 3 é 2 vezes raiz de 3, tá bom? Vai ficar 3 que multiplica raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, que é o mesmo que 3 ao quadrado. E o que é 3 ao quadrado, meus queridos? Então, fica 2 raiz quadrada de 3 sobre 3 vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é o mesmo que 3 vezes 3, que dá 9. Não é verdade? E qual é a raiz quadrada de 9, meus queridos? Fica 2 raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 9 é o mesmo que a gente procurar um número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, vai ser igual a 9. No caso, a gente sabe lá da tabuada que é o 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então, vai ficar 3 vezes 3. Por que 3 vezes 3, professor? O 3 já estava lá, e o outro 3 é o resultado da raiz quadrada de 9, que é 3. Então, finalizando, vai ficar 2 raiz de 3 sobre 6. Se a gente quiser, podemos simplificar. O que é simplificar? É dividir numerador e denominador pelo mesmo valor. Podemos fazer isso? Podemos. Vou dividir por 2. Por que por 2? Porque tanto 2 quanto 6 são divisíveis por 2. E o resultado final fica o seguinte. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes raiz de 3 fica raiz de 3. 6 dividido por 2 dá 3. Então, o resultado final, 3 raiz de 3 sobre 3. Tranquilo, meus queridos? Tá, vamos abaixar um pouquinho a tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Só já volto. Vamos lá, então, meus queridos. Exercício letra D. O que a gente precisa fazer? Eu tenho aí raiz de 2, raiz quadrada de 2, sobre raiz quadrada de 3. Vamos multiplicar numerador e denominador pela raiz que tem no denominador. No caso, raiz quadrada de 3. O que eu posso fazer aqui? Lembra lá das propriedades? Quando eu tenho duas ou mais raízes multiplicando, desde que elas sejam de mesmo índice, no caso aqui, índice 2, porque é uma raiz quadrada, não precisa aparecer, tá bom? Vamos lembrar disso. O que a gente faz? Repete o índice da raiz e multiplica os radicandos. Vai ficar 2 vezes 3, tá bom? E lá no denominador fica raiz de 3 vezes raiz de 3, é o mesmo que raiz quadrada de 3 ao quadrado, tá bom? 2 vezes 3, então nós temos raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é o mesmo que 3 vezes 3, que dá 9.
E qual é a raiz quadrada de 9? Nós vimos agorinha. É 3. Tá bom? Então, da raiz quadrada de 6 sobre 3. Tá certo? Bom. Exercício letra E. Tá bom? Letra E. 1 sobre 1 mais raiz quadrada de 2. Deixa eu apagar aqui, para ficar melhor aqui e a gente ter mais espaço. Então, aí vai ficar 1 sobre 1 mais raiz quadrada de 2. Combinado? Deixa eu só abaixar um pouquinho a tela, só um instante. Só um instante. Beleza. Como é que a gente vai resolver esse exercício agora? Nós vamos multiplicar numerador e denominador pela raiz que se encontra no denominador. Só que agora, veja que essa raiz ela está acompanhada, ela está sendo somada com um número inteiro. O que a gente vai ter que fazer? Nós vamos multiplicar numerador e denominador pelo conjugado do denominador. O que é o conjugado? Preste atenção aqui comigo na tela, meus queridos. O conjugado é o mesmo valor que está lá no denominador, só que de sinal trocado. Então, vou multiplicar por 1 menos raiz quadrada de 2. Vai ficar 1 menos raiz quadrada de 2. Combinado? Isso é o conjugado. Veja que aqui é positivo, eu troquei o sinal, passou a ser negativo. Tudo bem? Então, olha só o que eu vou fazer. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Tudo bem? Então, vai ficar 1 menos raiz de 2. Tá bom? Eu vou fazer aqui no cantinho, tá bom? Só para exemplo mostrar para vocês. Multiplicar, olha só, 1 mais raiz de 2 vezes 1 menos raiz de 2. Tá bom? Vou fazer essa e depois mostro para vocês. Observa só. Quando eu tenho dois termos entre parênteses e estão sendo multiplicados mutuamente, o que vai acontecer? Nós vamos aplicar a propriedade do chuveirinho, que é a propriedade da distributiva, muito conhecida pelo chuveirinho, não é verdade? Esse primeiro número multiplica todos os que estão lá no segundo parêntese. Da mesma forma, esse segundo número multiplica todos os que estão lá no segundo parêntese. Combinado? Então, vamos fazer 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos raiz de 2 dá menos raiz de 2. Terminei. Agora pega o segundo número. Raiz de 2 vezes 1 dá positivo raiz de 2, porque ele está positivo, positivo dá positivo, tá bom? Depois, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá menos raiz de 2 ao quadrado. Então, vai ficar 1, certo? Negativo raiz de 2 com positivo raiz de 2, negativo com positivo igual dá 0. Menos raiz de 2 ao quadrado é o mesmo que 2 vezes 2, que dá raiz quadrada de 4. Então, vai ficar 1 menos raiz quadrada de 4 é 2. 1 menos 2 é igual a menos 1, tá bom? Então, finalizando aqui, qual é o resultado dessa multiplicação? Multiplicando isso por isso, qual vai ser o resultado? Menos 1. Menos 1, dividir tudo isso daqui por menos 1, o que significa fazer? Ó, menos dividido por menos dá mais. Então, vai ficar positivo, raiz de 2, mais dividido por menos dá menos 1. Tudo bem? Tranquilo, meus queridos? Então, feito isso, partimos agora para a letra F, tá bom? Vou só subir um pouquinho a tela para que a gente possa copiar aqui embaixo o nosso exercício letra F. Exercício letra F, 2 sobre raiz de 5 menos 1. Então, vem aqui, vamos fazer aqui, 2 sobre raiz quadrada de 5 menos 1. Tá bom? Vamos só confirmar. Confirmar ali, tá bom? Raiz de 5 menos 1. Combinado. Bom, então agora nós vamos fazer aqui, tá bom? Vamos abaixar um pouquinho mais a tela para a gente ter espaço, tá bom?
Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar numerador e denominador pelo conjugado, nesse caso, né? Porque nós temos um número somado à raiz, tá bom? Então, vai ficar, o que vai ser o conjugado nesse caso? Vai ser raiz quadrada de 5 mais 1. Tudo bem? Professor, o outro ali, a raiz quadrada estava negativa. Nós vamos trocar o sinal de soma ou de subtração. Aqui estava subtraindo, vai para somando. Então, vai ficar raiz quadrada de 5 mais 1. Esse é o nosso conjugado. Então, vai ficar como? O 2 multiplica todo mundo que está aqui. Multiplica tanto raiz de 5 quanto o positivo 1. 2 vezes raiz de 5, vou colocar aqui para vocês. 2 vezes raiz de 5 dá 2 raiz de 5. Tudo bem? 2 vezes 1 dá 2. Tudo bem? Lá embaixo, como é que vai ficar? Vamos fazer isso comigo aqui, meus queridos. Vai ficar o seguinte, ó. Raiz quadrada de 5 menos 1 vezes raiz quadrada de 5 mais 1. Tá certo? Então, vamos comigo fazer aqui, ó, propriedade distributiva. Esse multiplica esse e esse multiplica esse, na verdade? Depois, esse multiplica esse e esse vai multiplicar esse também, não é verdade? Então, vamos comigo, ó. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 é o mesmo que raiz quadrada de 5 ao quadrado, tá bom? Raiz quadrada de 5 vezes 1, positivo, dá raiz quadrada de 5 positivo. Menos 1 vezes raiz quadrada de 5, menos vezes mais, dá menos raiz quadrada de 5. Menos 1 vezes mais 1, menos vezes mais, dá menos 1. Ó, positivo raiz de 5 com negativo raiz de 5, dá 0. Somar 1 positivo com 1 negativo, 1 menos 1 dá 0, não é verdade? Raiz quadrada de 5 ao quadrado é o mesmo que raiz quadrada de 25, menos 1. Raiz quadrada de 25 é 5, certo? 5 menos 1 é igual a 4. Combinado? Então, multiplicar tudo isso com tudo isso daqui, que são os dois denominadores que nós temos, o resultado vai ser igual a 4. Combinado? O que nós podemos fazer? Nós podemos simplificar ao mesmo tempo, isso porque é uma soma, esse com esse e esse. Tudo bem? Então, o que eu posso dividir? Posso dividir aqui por 2, dividir aqui por 2 e aqui também por 2. E o resultado final vai ser 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes raiz de 5 dá raiz de 5, tá bom? Mais 2 dividido por 2 dá 1. Dividido por 4 dividido por 2 dá 2. Professor, se eu tivesse deixado dessa maneira, sem fazer a simplificação, estaria errado? Não, não estaria de forma alguma errada, tá bom? Só simplificamos para deixar mais simples ainda, tá bom? E dessa forma está racionalizado o nosso denominador da letra F, tá bom? Bom, meus queridos, é isso que nós tivemos para hoje, tá bom? Espero que vocês tenham pegado um pouquinho de como é que a gente faz essa racionalização de denominadores. Na próxima aula retornaremos, tá bom? Vamos falar sobre notação científica, vamos fazer exercício e nós vamos dar continuidade a trabalhar racionalização e notação científica juntos, tá bom? Para vocês, uma boa aula, tá bom?